Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você através do missionário Deovan Lima. Ouça uma palavra da boca de Deus. Todos nós queremos ser abençoados. Não há, sem dúvida alguma, ninguém entre nós, aqui no estúdio da rádio, e as milhares de pessoas ao alcance da minha voz, que não tragam no coração o desejo de serem abençoados em todas as áreas de sua vida. Não é verdade? E se você encontra-se em um momento bom de sua vida, onde tudo está certo, você não quer que isso mude. Você não quer que a direção se perca, você não quer entrar na miséria ou ficar enfermo, doente, ou ter problemas graves na sua vida. Você quer sempre estar contando com a bênção de Deus. Esta semana eu estava meditando em uma palavra, um conselho de Tiago, quando ele diz assim: sujeitai-vos, porém a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, eu gostaria de meditar com você, que como eu deseja ter uma vida de bênção, e vida de bênção é presença de Deus. Ninguém pode ser abençoado, ninguém pode ter uma vida abençoada, ninguém pode ter uma vida de vencer as dificuldades, os laços e as armadilhas que são preparadas contra nós por Satanás. Ninguém pode vencer se Deus não estiver a seu lado, se Ele não for por você. Ora, então tudo isto que queremos, todas estas bênçãos e alegrias e paz e felicidade e harmonia e prosperidade, saúde e vitória sobre as armadilhas, laços e problemas e situações amargas dessa vida, tudo isso depende de uma coisa: que o Senhor realmente, de fato, seja nosso pastor, que nós estejamos sendo conduzidos por Ele, ouvindo sua voz e nos sujeitando a Ele. É isto que significa esta expressão, esse conselho dado por Tiago. Ele disse: sujeitai-vos. Se sujeitar significa colocar-se debaixo da orientação de outro, do comando de outro.
estar sujeito à autoridade, à obediência a uma outra autoridade, é se submeter a uma autoridade maior e obedecer. Sujeitai-vos a Deus. Tiago diz que há alguém nessa história que é o diabo, que ele virá contra nós. Na verdade, a Bíblia Sagrada nos esclarece que não é contra a carne, contra sangue, que nós temos que travar uma guerra, uma batalha, uma luta terrível, mas contra principados e potestades que atuam na dimensão espiritual. Toda sorte de maldade, de pragas, de macumba, feitiçaria, de orações contrárias, de maldições, e toda essa coisa que comanda o reino espiritual e que vem contra nós. Tiago esclarece isso, Paulo fala sobre isso, e os outros apóstolos também. E Jesus ensina sobre essa guerra, essa batalha que nós travamos contra as forças do mal. Tiago, ele faz uma revelação. Ele diz que nesta luta nós não vamos enfrentá-lo de peito aberto, nós não somos palho para o diabo, se Deus não estiver no negócio. Preste atenção. O diabo, ele não me mata, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Ele não me toca, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. Porque aquele que está em mim é maior do que ele. Então nós não vamos enfrentar o poderio do inferno, as maldições, as pragas rogadas, as maldades que reinam no mundo espiritual, as magias, a macumba, o feitiço, o voodoo e todas estas coisas. Nós não vamos enfrentar com a nossa força. Mas Tiago, ele disse que a partir do momento, preste bem atenção nisso, a partir do momento em que nós nos sujeitamos a Deus, isso é automático. É automático. A partir do momento em que você toma a decisão de se sujeitar a Deus, você estará resistindo ao diabo e ele fugirá de você. A coisa, ela parece simplória, mas não é. À medida em que nós observamos uma quantidade gigantesca de pessoas arrasadas, destroçadas, arrebentadas, algumas que perderam a vida, algumas que foram vítimas das bruxarias e das maldições e das pragas, e aquilo pegou de verdade e destruiu e arrebentou e trouxe miséria e trouxe infelicidade. Então nós observamos que há um problema para as pessoas, que é discernir entre aquilo que é amargo e aquilo que é doce, discernir entre aquilo que é luz e aquilo que é treva, discernir entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada, aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que pertence a Deus e aquilo que pertence a César. Ou seja, como você pode se sujeitar a Deus se você não sabe realmente o que Ele quer, o que Ele prefere, o que Ele gosta, o que Ele deseja para a sua vida? A Bíblia Sagrada diz que sem santificação ninguém poderá ver a Deus.
E esta palavra santificação, ela tem um significado que é separação. Santificar-se é separar-se, é dedicar-se a algo. Separar-se de quê? Das coisas deste mundo, do reino deste mundo, do governo deste mundo, dos conceitos deste mundo. Na verdade, Jesus disse que sua igreja estaria neste mundo para ser luz no meio das trevas e sal no meio da podridão, e que se este sal perder a sua qualidade de salgar, ele não presta para mais nada, senão para ser lançado por terra e pisoteado pelos homens. E a luz só tem valor se estiver no lugar mais alto da casa, para iluminar a todos que entram naquele ambiente. Ela para nada serve se estiver escondida debaixo da cama. Ela precisa iluminar. A Bíblia diz que aquele que quiser tornar-se amigo desse mundo, ou seja, ter aliança com os conceitos e ideias e modismos deste mundo, esta pessoa se constituirá a si própria. Veja como isso é automático. Esse é o grande problema, porque Tiago diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês. O problema é que, em não discernir quem é Deus, o que ele gosta, o que é que significa santidade para ele, o que é que significa separar-se para ele, o que é que significa santo, o que é que significa doce, o que é que significa amargo, o que é que significa luz e treva aos olhos de Deus. Por não entender isso, as pessoas passam a fazer o contrário, ou seja, elas passam a se sujeitar ao diabo e automaticamente travam uma resistência para o agir do Espírito Santo em sua vida. Porque o que o Espírito Santo quer fazer é isso: é chamar você a uma separação, é chamar você a uma santificação, é chamar você a um nascer de novo, a ter novos conceitos, novas ideias, nova visão de todas as coisas ao seu redor, é ajuntar para si um tesouro no reino dos céus. Enfim, quando você se sujeita ao diabo, seus olhos estarão fixos nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo. Os teus olhos não se voltarão àquilo que é eterno, porque você, se sujeitando ao diabo, você estará automaticamente resistindo a Deus. Veja isso. Sabe, aquilo que parece ser primário, o ABC do conhecimento das coisas espirituais, ela se torna complexa na medida em que as pessoas têm sido incapazes de discernir entre treva e luz, entre aquilo que pertence a Deus e pertence ao diabo. Elas são incapazes de discernir que existem dois reinos e eles não se mesclam, eles não se misturam, eles não se associam, não há nenhuma comunhão entre Cristo e Satanás, entre luz e as trevas. São coisas distintas e afastadas, são reinos distintos e reinos afastados. Agora, se eu e você realmente queremos uma vida vitoriosa, há uma coisa que precisamos fazer, e é pedirmos a Deus discernimento, sabedoria, pedirmos a Deus que se nos abram os olhos para que nós possamos enxergar.
e termos um discernimento das coisas. Porque não sou eu quem vai explicar para você o que é santo ou profano, o que é luz e o que é treva, o que é amargo e o que é doce aos olhos de Deus. Quem vai dizer isso para você é o próprio Espírito Santo. A partir do momento em que você verdadeiramente tomar a decisão e dizer para Deus: eu estou cansado de ser enganada e enganado, a vida que eu tenho levado de derrota, de fracasso, com uma Bíblia debaixo do braço, eu não suporto mais isso, eu não aguento mais isso, eu sei que eu estou vivendo uma coisa errada, eu não estou me sujeitando a Ti, porque se eu estivesse me sujeitando a Ti, a minha vida seria uma vida de vitória. E em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às barreiras, em meio às tribulações e às aflições, eu saltaria as muralhas, destruiria os exércitos, sempre teria bom ânimo. Mas não tem sido assim, então há algo de errado. Senhor, eu quero me sujeitar a Ti. Abre os meus olhos e me mostra o que é agradável a Ti e o que não é. Me ajuda. Você sabe qual é o problema de nossa geração? É porque somos a geração do fim. Pior cego é aquele que se nega a ver e a entender coisas que estão na cara de todo mundo. Basta que você não seja débil mental, basta que você seja uma pessoa alfabetizada, saiba ler tanto as escrituras sagradas, as revelações dadas por Jesus e pelos apóstolos e pelos profetas acerca do fim dos tempos, e ler os jornais, e ver os telejornais, e tomar conhecimento pela internet do que sucede no mundo, e você vai ver que nós estamos vivendo, nós somos a geração do fim. E por sermos a geração do fim, vivemos um fato profético. Um Deus: se levantarão muitos falsos profetas, farão sinais e prodígios, enganarão a muitos, e se possível até os próprios escolhidos. Veja isso. O falso profeta é aquela pessoa que fala como se fosse de Deus. Seus ensinamentos vêm de versículos bíblicos, são distorcidos e são mutilados por interesse próprio. Aliás, você observa que a grande maioria esmagadora das religiões e das seitas que existem nesse mundo e heresias foram retiradas da Bíblia. Porque as pessoas extraem versículos bíblicos e arrancam esses versículos de todo um contexto e fabricam o seu próprio Deus, conforme suas ambições e os seus desejos pessoais. E estes falsos profetas, eles enganariam a muitos, e enganam, e estão enganando hoje em nossos dias. E há uma outra característica, é a de que o povo os deseja. O povo os deseja, ou seja, haverá um tempo em que não mais suportarão a sã doutrina de Cristo. Estamos falando sobre pregação, mensagens vindas de profetas de verdade, que exortam o povo à santidade, à pureza, à consagração, a largar de lado os seus pecados e suas iniquidades e se consagrarem a Deus. As pessoas não mais suportarão ouvir essas coisas, não mais suportarão ouvir de seus pecados, serem confrontadas com suas carnalidades e apegos às coisas deste mundo. Elas não vão suportar ouvir isso, mas elas não querem ir para o inferno. Então elas precisam de alguém que preguem mensagens incentivadoras, que as coloquem para cima, que digam para elas que nenhum mal virá sobre elas, que dano algum lhes sucederá, que elas vão entrar no reino dos céus, e usem versículos bíblicos para mostrar isso.
e que intercam elas, dando a elas o que a carne delas deseja, a ganância, soberba desta vida, seus próprios projetos e ideais. Nunca houve novo nascimento, nunca houve transformação, nunca houve quebrantamento, nunca houve verdadeiro arrependimento de seus pecados. Mas estão ali para se aproveitarem do poder de Deus e através deste poder alcançarem seus objetivos e saciar sua ganância. E no final de tudo, querem entrar no céu. Então elas precisam de alguém que pregue isso. Elas precisam de alguém que compre um terno e uma gravata e uma Bíblia Sagrada e seja eloquente e pregue para elas que elas vão entrar no céu desta maneira e que nenhum mal vai suceder a elas e que Deus as ama desta forma e que é assim que deve ser. E as mensagens que pregam o contrário disso, elas vêm de fanáticos e de pessoas que perderam a razão e que têm inveja do ministério deles. Então é esse o período que nós vivemos. E essa é a razão pela qual as pessoas fazem um grande embaraço. Porque você observa isso, que não se fala mais sobre pecado e as pessoas não são mais capazes de discernir o que é pecado e o que não é pecado, e elas não são mais capazes de discernir o que agrada a Deus e o que não agrada, e elas não são mais capazes de discernir coisa alguma. Elas não podem se sujeitar a Deus porque elas não sabem o que Deus realmente quer e quem Deus realmente é. E a partir desse momento, desta ignorância, elas passam a se sujeitar a Satanás, porque esses falsos profetas são instrumentos de Satanás. O diabo não quer e não precisa levar milhares de pessoas a um terreiro de umbanda, de quimbanda ou candomblé, para que todos estejam fumando charuto, cortando galinha preta e oferecendo sangue a demônio. Não, ele vai levar milhares para o inferno que estão assentados nos bancos das igrejas e que dirigem estas igrejas. Essa gente, a maioria deles está no bolso de Satanás. Esses falsos profetas são instrumentos do diabo. O diabo, ele não quer que estas pessoas saiam desses altares, saiam desses púlpitos, porque ele os mantém lá e os favorece, muitas vezes operando sinais, prodígios e milagres. Você e eu não podemos brincar com isso. Não podemos. Sabe por quê? Porque nós cometemos muitos erros em nossa vida e temos a chance de corrigir, de nos arrependermos e de vermos a nossa vida mudar e tomar uma nova trajetória e vencermos. Nossa vida é assim. Porém, nós não podemos cometer este erro, porque não teremos tempo e nem possibilidade alguma de voltar atrás e dizermos a Deus: fui enganado, fui enganada, eu não sabia que a coisa era tão séria, e eu fui iludido pela pregação, iludida pela mensagem deste homem. Não haverá retrocesso, não podemos nos arrepender, não podemos errar nisso. Se isso é algo tão sério, é tão importante, a Bíblia não pode mudar. Quando prego sobre isso, não prego na inocência, na infantilidade de pensar que essa mensagem vai fazer com que as profecias bíblicas deixem de se cumprir. Não. Muitos serão enganados e eu sei disso.
O caminho largo e espaçoso são milhares, multidões que andam por ele. O estreito e apertado são poucos, isso não vai mudar. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, isso não vai mudar. Mas aí você pode perguntar, mas meu irmão, então por que é que você está pregando essa mensagem? Porque se uma alma só, você que está me ouvindo, cair em si, se der conta e perceber, e voltar atrás e se sujeitar a Deus, e passar a orar e clamar e pedir ajuda do Espírito Santo e dizer: Senhor, ouvir essa palavra e meu coração se encheu de temor, me ajuda para discernir entre o amargo e o doce, me ajuda para que eu não caminhe com a maioria, mas com a minoria, pelo caminho estreito e apertado, que se sujeitam a ti, que ouvem a tua voz. Se uma alma só, duas, meia dúzia, 15, 20, 100 forem transformadas por essa palavra, uma alma só já vale mais do que o mundo inteiro. Então é para você que eu estou ministrando essa palavra. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Existem dois reinos. Ou você está se sujeitando a um ou se sujeitando a outro. Não há conciliação entre esses dois reinos. Os princípios e leis que regem esses dois reinos são inteiramente opostos. Não há comunhão entre eles. E no meio disso estamos nós, seres humanos. Nós precisamos nos posicionar. Se não nos posicionarmos, estaremos tomando a posição do reino das trevas e nos sujeitando a esse reino. Deus quer o melhor para você. Ele tem o melhor para você em todas as áreas de sua vida, mas é necessário que você dê um passo e venha a Ele e se sujeite a Ele e diga: eu quero que o Senhor mude minha vida e minha história. Eu estou cansado das coisas desse mundo, só me fez mal, só me causou dano. Eu quero que as coisas mudem. Jesus certa vez ele disse: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados e oprimidos, vinde a mim, venha. Não há outro caminho, não há outra solução. Vocês podem bater em todas as portas, vão continuar cansados, oprimidos, sobrecarregados. A religião nada pode fazer por vocês, falsos profetas nada podem fazer por vocês. Vocês vão continuar assim, iludidos, mas vão continuar cansados e sobrecarregados e oprimidos. Isso não preencherá o vazio da alma de vocês, apenas vai interter por alguns momentos. É como uma droga, como uma cachaça, ou algo do gênero. Assim é a religião vazia, oca, destituída da presença real e da graça de Deus. Apenas causa um frenesi momentâneo, uma alegria momentânea, uma sensação de vitória momentânea, mas isso logo passa. Jesus disse: vinde a mim, vós cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei de verdade. Em mim vocês encontrarão descanso, paz e alívio para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Sabe, jugo é aquela canga, aquela coisa de madeira que coloca no pescoço dos bois, para que eles caminhem juntos e façam força junto para levar uma charrete, uma carroça. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, caminhe junto comigo, anda junto. Aprendei de mim, porque eu sou manso
manso e humilde de coração. Se você vier a Ele, de maneira alguma Ele te lançará fora. Se você pedir sabedoria a Ele, tenha certeza absoluta, Ele vai abrir o teu entendimento. Simplesmente peça a Ele: Senhor, eu quero discernir entre o amargo e o doce. Eu quero entender o que significa luz e trevas sobre o teu conceito. Não é sobre o conceito do pastor A, B, C, D, Y, H. Não. Sobre o teu conceito, o que significa amargo, doce, treva e luz, santo e profano. Me ajuda a entender, me dá discernimento. Ele vai te dar, Ele vai abrir sua mente. Você não será mais enganado, você não será mais enganado. Pense nisso. Meu irmão, minha irmã, pense nisso. Sabe por quê? Porque aqui está a decisão mais séria e mais importante que eu e você vamos tomar em toda a nossa vida. Eternamente sofreremos as consequências da decisão que vamos tomar agora. Você sabe disso. Você sabe que todas as decisões que nós tomamos na vida, se foram erradas, vamos sofrer consequências amargas. Você sabe disso. Se foram certas, vamos sofrer consequências benéficas. Vamos ser felizes. Vamos colher o fruto. Se tomarmos a decisão errada em relação a essa coisa, do que Deus quer e do que Deus não quer, do que para Ele é amargo e para Ele é doce, se não entendermos como podemos nos sujeitar a Ele porque não o conhecemos, porque não andamos com Ele de verdade, estaremos perdidos para sempre. Pode ter certeza disso. Então aproveite a noite de hoje, ou o dia de hoje. Eu não sei quando você vai ouvir essa mensagem que está sendo gravada. Se você me ouve ao vivo, se você vai me ouvir daqui a meses, mas aproveite esse momento agora e mude a sua história eterna, e mude a sua vida agora, em nome de Jesus.